Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre sexo com um narcisista. Sexo com um narcisista é uma experiência inesquecível. Se você acredita que você tenha se relacionado com um, muito provavelmente é essa sensação que você tem. Nada vai ser igual, nada se compara, por mais que você saia com outras pessoas, você fica meio que comparando, não adianta, é diferente. O narcisista, ele espelha, ele projeta, ele te faz ter sensações que você nunca teve com ninguém, e que muito provavelmente de verdade você não vai ter. E durante muito tempo é um sentimento de angústia, de inadequação, quando você tenta sair com alguém e você meio que fica tentando buscar, tentando achar aquilo que você teve na experiência com o narcisista, tentando alcançar aquelas sensações, aqueles sentimentos, aquela química que aconteceu lá atrás. No love bombing, o narcisista, ele vai oferecer para a vítima um sexo de extrema qualidade, se é que a gente pode colocar assim, né? Porque parece que a gente está falando de uma coisa verdadeira, honesta, cheia de conexão, mas na verdade não é. O narcisista, ele está espelhando, está projetando, está oferecendo para a vítima uma coisa muito intensa, manipulando a energia sexual dela, e muito provavelmente essa vítima, nós vítimas, confundimos isso com conexão, com intimidade, com amor, com afeto. E quando o jogo vai avançando, né, quanto mais tempo vai passando, a gente vai ficando viciado nisso, a vítima fica viciada nisso e depois acontece uma desvalorização, uma diminuição. Essa diminuição, ela não vem de uma hora para outra, né? É um processo que ele é gradual. Reparem se na história de vocês, para quem ainda está dentro do ciclo, mas para quem também já passou por isso, se não aconteceu coisas do tipo, ao invés de ter o sexo de uma forma real, presencial, se isso não foi meio que transformado para um sexo virtual, para conversas no WhatsApp, para instigar você a ter a sensação de que você estava conectado de alguma forma, mas foi diminuindo, começou a ficar mais escasso. E junto com isso, a desvalorização. Então, a vítima que é colocada num primeiro momento num pedestal, e que era perfeita, né, tinha uma sensação de que ela era uma pessoa incrível e que tinha encontrado uma pessoa incrível, de repente não é mais isso. O carinho começa a ficar diferente, você que tinha acesso completo a essa pessoa, dormia de conchinha, tinha beijo, tinha abraço, tinha tudo, de repente isso diminui. O narcisista, ele faz de um jeito com que a vítima comece a se sentir muito mal com o seu corpo, com a sua fala, com o seu cabelo, com o seu jeito de andar, com o seu jeito de pensar, e ela começa a tentar modificar tudo isso, tentar se modificar para tentar ter de volta um pouquinho daquilo que tinha, que era tão incrível e que a deixou tão viciada. E por mais que ela se esforce, isso não vai acontecer. O narcisista vicia a vítima e ela começa a se contentar com essas migalhas que o narcisista oferece. Então, quando acontecem os momentos de intimidade, o narcisista, ele faz questão de deixar claro essa rejeição, esse nojo, esse sentimento de recusa que ele tem pela vítima. Então é o deitar virado de costas, é o dormir completamente coberto, coisas que fazem com que a vítima se sinta muito mal. O sexo é uma forma de prender a vítima, né, tanto pela qualidade intensa que tem ali no começo, e também por essa forma de diminuição que faz com que ela não entenda o que está acontecendo e que fique se esforçando muito para melhorar. Isso a gente está pensando no sexo no relacionamento acontecendo. E como eu disse no começo, algumas coisas vão sendo substituídas sem que a vítima perceba. Então, os contatos, eles deixam de ser tão intensos, a vítima é levada, por exemplo, para um ambiente virtual, ela começa a tirar foto, ela começa a ter muito mais conversa do que contato em si. O jogo com o narcisista é sempre um jogo de domínio, e no sexo isso fica muito evidente. Quando a vítima manifesta algum desejo, carinho, saudade, quando ela tenta se insinuar, o narcisista, ele diminui a vítima, ele infantiliza a vítima, ele não dá nenhum tipo de brecha para ela, né? Mas quando ele quer sexo,
a vítima tem que estar disponível ali para servi-lo. Uma coisa muito comum também é o narcisista triangular, né? Ele triangula no relacionamento inteiro, mas triangular no sexo também é muito comum. Então, fazer com que a vítima faça coisas alegando que outras pessoas faziam, que ele não entende por que a vítima não faz, que ela é muito puritana, que as outras namoradas faziam e que tudo bem se ela não fizer. Então a vítima, ela acaba começando a fazer coisas que ela não tem vontade de fazer, que não é o natural dela, porque ele triangula, porque ele traz elementos do passado, porque ele deixa ela constrangida, porque ele faz ela se sentir mal, porque outras pessoas que já estiveram com ele, já estiveram com ela, faziam. Então, quando vê a vítima, ela está numa situação que ela não gostaria de estar por conta da triangulação no sexo. Quando a gente fala em narcisista, sempre vou falar isso, que isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que estiver acompanhando essa pessoa, isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte para que você busque ajuda para entender o que você está vivendo, as etapas que acontecem com você. Quando a vítima fica dependente, quando a vítima fica viciada, ela fica à disposição. O narcisista, ele continua nessa posição de superioridade, a vítima nessa posição de submissão, e é muito fácil, é um estalar de dedos para a vítima fazer absolutamente tudo que o narcisista quiser. Então, viciar a vítima, condicionar a vítima é extremamente interessante, e o narcisista faz isso com muita habilidade ali no começo, no love bomb. E depois ele não precisa mais, tá feito. E aí ele tira o sexo da vítima e fica dando essas migalhas e pune a vítima. Tudo é culpa dela. E ela fica tentando entender o que ela fez. Narcisista é um indivíduo egoísta, então óbvio que isso fica muito evidente no sexo, o prazer da vítima, a vontade da vítima, a satisfação da vítima é colocada totalmente de lado. E o dreno energético também fica muito evidente. Quando você tem uma relação íntima com um narcisista, essa sensação de dreno, ela fica muito evidente. Você fica energeticamente muito balançado depois que você tem uma proximidade assim tão íntima com o narcisista. O sexo, ele vai se tornando cada vez mais escasso dentro do ciclo, né? Conforme o ciclo vai avançando, ele vai se tornando cada vez mais escasso. A vítima vai se submetendo a cada vez mais coisas. Depois que ela se tornou completamente dependente do abusador, conforme ela vai ficando cada vez mais em abstinência, pior vai ficando, né? Os mecanismos ali de crueldade, eles vão ficando cada vez maiores, e a vítima vai se submetendo a cada vez mais coisa para ter um pouquinho dessa migalha. E quando ela tem um pouquinho dessa migalha, ela tem a sensação de que as coisas vão poder melhorar, de que ela vai poder reverter, de que aquilo que aconteceu foi só uma fase, de que o amor tá ali, de que a conexão tá ali. Apesar de que, quando a gente consegue ter um pouco de lucidez, quando a gente consegue ter um pouco de afastamento e a gente começa a pensar na interação em si, a gente percebe que, de fato, aquela pessoa nunca esteve lá. A conexão não estava presente. E isso é a narrativa comum de pessoas que viveram esse tipo de abuso. Você perceber que, apesar de ter sido uma experiência muito, muito, muito intensa, a outra parte não estava conectada. Quando a gente pensa em coisas que acontecem dentro desse cenário, que são absurdas, que a gente só se dá conta quando a gente sai no campo sexual, existem inúmeras, né? O narcisista, muitas vezes, ele acorda a vítima já se satisfazendo e a vítima não tem noção de que tipo de violência é essa, e é uma violência. Tira fotos da vítima sem o consentimento dela, entra no banho sem a permissão dela, e isso tá tão envelopado com uma narrativa de conexão, de intimidade, e que na verdade não é, e muitas vezes vai ser usado inclusive como instrumento de chantagem. Todas essas trocas que parece que a vítima fez porque ela quis, né? As fotos, por exemplo, que parece que fez porque quis, o narcisista depois, se ele não usa como instrumento de chantagem, isso fica na cabeça da vítima, porque de fundo o narcisista, ele joga
Isso, então a vítima fica presa nessas coisas que foram feitas, que ela fez, que ela foi levada a fazer. Então o sexo faz parte de toda a trama. Narcisistas têm várias fontes de suprimentos, são pessoas promíscuas, são pessoas que não se protegem. Então quando a vítima percebe, ela se vê dentro de um cenário de muita pornografia, narcisista consome muita pornografia, e a vítima percebe que ela tá ali, de repente sofrendo um descarte, e ela tem que lidar, além da dor emocional disso, né, que é terrível, que é avassaladora, ela tem que lidar também com a possibilidade de doenças. E isso é muito real, é muito concreto e assombra a vítima durante muito tempo. O narcisista, ele age como se nada fosse acontecer com ele e ele leva esse medo, esse pavor e essa, muitas vezes, infelizmente, essa realidade dolorosa para a vida da vítima, que de repente se vê doente e sozinha e tendo que lidar com as consequências disso. O sexo também é usado na etapa do hoovering, quando o narcisista vai puxar essa vítima de volta, né? Então, muitas vezes entra em contato com ideias sexuais, né? Tentando mandar uma foto, provocar a vítima, tentando mostrar uma ideia de conexão, como se isso fosse amor, como se isso fosse afeto, como se existisse algum tipo de ligação, de conexão, e a vítima fica durante muito tempo preso nessa ideia. Às vezes, durante muito tempo, inclusive se relacionando sexualmente com o narcisista, acreditando que nessas interações existe alguma possibilidade de reconciliação, existe algum tipo de afeto, mas não, é simplesmente parte do jogo, é parte do domínio, né? E muitas vezes essa vítima não tem noção de que ela está servindo também de um instrumento de triangulação para outra pessoa. O sexo, ele é um instrumento, né, muito importante dentro desse jogo para o narcisista, é o que prende muitas vezes a vítima durante o jogo e durante muito tempo quando acaba o jogo. Porque quando o jogo acaba, quando a vítima sai, ela ainda continua procurando de alguma forma aquilo que ela viveu em outras pessoas. Então ela se relaciona com alguém, não vê graça, ela fica procurando pessoas que possam oferecer esse mesmo tipo de sensação e na verdade não vai encontrar, porque o narcisista, ele espelhou, ele performou, ele projetou, e por isso que parecia que tinha essa química tão intensa que levava essa pessoa a ter essa sensação tão maluca de conexão, que na verdade não era. Então é importante a gente entender como é que funciona, por que que funciona, como é que isso é feito, por que que isso é feito, porque isso dá condições pra gente, pelo menos num nível consciente, conseguir organizar nossos pensamentos a ponto da gente fazer escolhas um pouco mais lógicas dentro disso, se é que a gente pode falar de alguma coisa lógica aqui, né? Porque é um jogo de manipulação, é extremamente pesado, é extremamente complexo. E quando a gente pensa em coisas que mexem com o nosso emocional, com a nossa energia, tudo que fica de lado é o nosso racional, mas para a gente poder sair, a gente precisa de algumas estratégias. O narcisista, ele usa o corpo da vítima para se satisfazer. Ele não tá nem aí quem é a vítima. Tanto faz. Muitas vezes a vítima depois tem a sensação de que nem sabe, né? Vai descobrir coisas assim pavorosas de que com quem estava se relacionando. Ela assusta, ela fala, meu Deus, fiquei casada com tal pessoa e não tinha nem noção com quem essa pessoa se relacionava. Isso também acontece. O narcisista, ele se relaciona com quem for. É preciso se cuidar. O narcisista, ele usa o corpo da vítima em benefício próprio e ele não tá nem aí com a vítima, não tem uma conexão com ela. Quando a gente entende isso, a gente infelizmente abre um leque de possibilidades para tudo que a gente viveu ou para quem está dentro desse tipo de relacionamento entender o que pode estar vivendo. É também narrativa comum da pessoa quando ela tá com um narcisista, ela tá com o tempo dela tão ocupado por essa pessoa que ela fala, cara, não tem como ele tá me traindo, absolutamente não tem como. E quando você vai descobrir, nossa, pessoas que você nem imaginava, que você não tinha nem ideia, não interessa se é homem, mulher, não interessa. Sim, prestem bem atenção nisso, se cuidem, se preservem, façam seus exames. É extremamente importante sair desse tipo de jogo
Não é simples. Eu adoraria um dia, talvez um dia exista alguma fórmula um pouco menos complicada para poder chegar aqui e falar assim, olha, a gente tem um jeito super simples de sair disso. Por enquanto não tem, por enquanto o que tem é isso, é a gente ter o máximo possível de informação, tentar se acalmar, colocar os nossos pensamentos em ordem, ter fé. É uma combinação de elementos para a gente sair disso e principalmente força de vontade. Eu acho que quando a gente tem um objetivo final de ficar bem, de seguir a vida, as coisas elas ficam possíveis, né? Então, quando você entende que uma pessoa dessas, ela vai acabar com a tua vida, é isso que vai acontecer se você permanecer do lado de uma pessoa dessas, ela te tira a possibilidade de ter um relacionamento com alguém, com uma troca, com relações que sejam afetuosas, amorosas, honestas, claro, com problemas como todas as relações têm, mas que sejam dignas, né? Que sejam decentes. Você já tem um ótimo ponto de partida para querer sair disso. Tentei colocar o máximo de informações possíveis, né, falando sobre o relacionamento, sobre o hoovering, sobre o que acontece durante todas as etapas quando a gente se envolve com um narcisista, e eu espero que sirva para que vocês possam despertar e sair desse tipo de situação. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.